crise da meia-idade, será que ela existe de fato? Será que você está vivendo a crise da meia-idade? Será que existe essa chamada crise da meia-idade feminina? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que a crise da meia-idade, ela não é própria do mundo feminino, não é? Os homens também, eles vivem a questão da crise da meia-idade. Mas existem questões muito específicas, né, da mulher e do homem. A crise da meia-idade, explicando aqui de uma forma bem geral, ela é caracterizada como uma fase da vida, um período de transição. É por isso que muitas vezes a gente dá vários nomes para a questão da crise da meia-idade. A gente fala de passagem do meio, né? Ou a gente fala da metade da vida. No geral, ela é um período que muitos teóricos da psicologia chamaram de uma espécie de adolescência da vida adulta. Por quê? Porque é um período de ebulição naquilo que a gente chama da passagem da primeira metade da vida para a segunda metade da vida. O que significa essa primeira metade e a segunda metade da vida? A primeira metade da vida vai desde o nascimento até mais ou menos ali os nossos 40, 50 anos mais ou menos, varia muito, eu vou falar um pouco mais aqui também sobre isso. É o período onde a gente está na plena expansão da nossa consciência. É a fase onde a gente nasce, cresce, estuda, realiza os nossos projetos, consegue uma profissão, a gente se identifica com uma profissão, a gente se identifica com um aspecto cultural, ideológico, religioso, não é? A gente casa, tem filhos, é aquilo que a gente chama do natural da vida, não é? Então, na segunda metade da vida, é um período onde a gente tem que lidar com muitas questões que não foram resolvidas na primeira metade da vida. E é também um período onde a gente começa a lidar de forma mais realista com a nossa finitude, né? Começa a aparecer, por exemplo, o medo do envelhecimento, o medo da morte. É um período que geralmente os nossos pais eles estão ficando doentes ou eles estão morrendo e aí aparece um certo pavor, um certo pânico de enfrentar essa segunda metade da vida. Mas também é um período de grandes descobertas. É um período onde a gente ressignifica a vida. É um período onde a gente caminha muito mais para a sabedoria, para o sentido da vida. Mas, ok, Daniel, mas quais são os sinais dessa chamada crise da meia-idade? Será que eu completei 40 anos e agora eu entrei na crise da meia-idade? Não, a crise da meia-idade ela não é uma questão muito cronológica, não é uma questão de idade cronológica, é uma questão de desenvolvimento psicológico, do momento psicológico que você vive, não é? Então, por exemplo, é muito comum as pessoas, um dos primeiros sintomas, um dos primeiros sinais da meia-idade é essa insatisfação generalizada, insatisfação com tudo. Você estava tendo uma vida comum até aqui, mas de repente a vida ela começa a se tornar cinza, você começa a ter uma insatisfação com seu esposo, uma insatisfação com seu trabalho, uma insatisfação com seus filhos que provavelmente já estão crescidos, já estão na adolescência ou já estão na vida adulta. E existe também associada a isso uma volta, uma certa nostalgia do seu passado. Coisas que estavam lá atrás começam a ser desenterradas. Você começa a ficar pensando o que você poderia ter feito melhor da sua vida. Sabe, essas reclamações da vida, essas queixas de que você parece que não viveu o que tinha que ter vivido, parece que te falta alguma coisa. Essa insatisfação também vem acompanhada de certo nostalgismo do passado, né? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fui assim? Olha só onde eu cheguei, se eu tivesse feito as coisas diferentes. Então é uma insatisfação com essas questões, né? Principalmente para as mulheres, uma coisa que é muito forte na meia-idade é uma preocupação excessiva em envelhecer. Preocupação com o corpo, com a aparência física, não é? Principalmente nessa fase dos 40, 50 anos, as mulheres então, não generalizando, mas muitas mulheres começam a fazer uma corrida contra o relógio. Se pudesse parar os ponteiros, se pudesse voltar os ponteiros do relógio biológico, muitas mulheres fariam isso. Um medo de enfrentar o envelhecimento. Porque também na meia-idade
começam a aparecer os sintomas físicos dessa fase, não só os psicológicos, mas o físico. Por exemplo, a entrada na menopausa, não é? Que afeta esse relógio biológico e reprodutivo da mulher, aquela sensação física, mas também psicológica de que a geração da vida não é mais possível. Depois também tem uma perda, né, da capacidade óssea, né, da massa óssea. Isso é muito comum na literatura médica. Então as mulheres passam a não ter o mesmo pique, né? As mulheres passam a não ter a mesma energia, vamos dizer assim. Também há uma perda, né, da melanina na pele. Então a pele começa a ficar mais flácida, começam a aparecer as rugas e tudo isso aterroriza muitas mulheres, principalmente aquelas mulheres que na primeira metade da vida viveram muito em função da sua aparência. Então, quanto mais a aparência, quanto mais importância a aparência se deu na primeira metade da vida, mais pavor se vai ter do envelhecimento nessa passagem para a segunda metade da vida, não é? E como surge essa crise da meia-idade? Ela pode surgir com várias formas. Ela pode surgir a partir de uma crise conjugal, ou pode ser a causa da crise conjugal. Ela pode surgir a partir de uma doença, né? A partir de uma doença crônica que aparece. Ela pode surgir a partir até mesmo de um processo depressivo, melancólico, que é muito comum também nessa fase da meia-idade, essa questão da depressão, o estado de melancolia, não é? Então, existem muitos outros sintomas da meia-idade, mas eu queria falar aqui só esses principais, não é? Então, pode ser que você esteja vivendo essas crises, principalmente a crise conjugal, que é muito comum, e você não esteja percebendo que você está passando dessa primeira metade da vida para a segunda metade da vida. Pode ser que você esteja mudando o seu pensamento. Muitas mulheres, nessa tentativa de voltar a ser jovem, ou de querer ser jovem, muito jovenzinha, elas acham que o problema está no casamento. E aí abandona o marido, abandona os filhos, não é? E vai viver uma vida que não foi vivida na primeira metade. É muito comum mulheres que se devotaram muito aos filhos e ao marido, quando chega na crise da meia-idade, elas querem viver coisas novas, elas querem viver as coisas que não foram vividas na primeira metade da vida. E aí é que está o perigo. Por causa de um processo de transição, você pode colocar a perder muitas das suas conquistas, como por exemplo família, filhos, por causa de um processo de crise, por causa de um processo de transição para essa segunda metade da vida. Então você precisa ter muito cuidado, que muitas vezes o problema não é o seu casamento, o problema não é o seu emprego, o problema não é aquilo que você conquistou na primeira metade da vida. O problema é justamente que essa ebulição que você está vivendo apenas quer trazer para fora questões que você não resolveu na primeira metade da vida e que você não pode caminhar mais, seguir a sua vida, não é? Nessa segunda metade com essas coisas escondidas, tá bom? Então, vale a pena também você procurar uma ajuda terapêutica, um acompanhamento psicológico é muito importante nessa fase da crise da meia-idade, para que você saiba viver bem essa transição, essa passagem ou essa adolescência da vida adulta. Um abraço.